Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 4, versículo 5, diz assim: que governe bem a sua própria casa, criando os filhos debaixo de disciplina, com todo respeito. Aí entre parênteses diz: pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Queridos, nós estamos celebrando hoje o Dia dos Pais. Eu recebi um vídeo essa semana, ontem mais precisamente, e que mexeu muito comigo. E que eu achei que o autor foi em cima do fato. Eu pergunto: você já viu um Dia dos Pais mais xoxo do que esse? Vamos ser sinceros. Você vê a mídia falando do Dia dos Pais? Vamos responder? Você vê falando? O comércio também não está fraco sobre o Dia dos Pais? Sim ou não? Eu preciso a interação com vocês, para vocês entenderem a seriedade que nós vamos tratar. Você sabe por quê? Você não vê destaque na mídia, você não vê destaque nos grandes canais de televisão. Tem um porquê. Porque o propósito é enfraquecer o Dia dos Pais, a importância dos pais. A ênfase está no Dia das Mães. E estão também introduzindo um outro termo. Eu não sei se é cuidadores, porque o propósito é abarcar, abraçar, introduzir quem? Toda a legenda LGBTQA+, não sei mais do que. Duas mulheres, dois homens, como no lugar do pai. Se você notar, preste atenção, que isso é muito sério. Isso não é só no Brasil, é no mundo. É uma agenda, uma cartilha que está sendo obedecida fielmente. Uma agenda satânica, preparada, programada e executada pela grande mídia mundial e a maioria dos governos mundiais. Nos mais diversos países. Entenda isso. No filme da Barbie, por exemplo, que nós falamos aqui, mostrava um homem fraco. A ideia é mostrar o homem como fraco. Os nossos meninos estão perdendo a masculinidade, nossos meninos que eu digo jovens, rapazes, crianças, pelo país afora e pelo mundo. Volto a dizer, o propósito é enfraquecer os homens. Esse sempre foi o plano do diabo, porque a autoridade está sobre o homem. Deus constituiu o homem. Quando o diabo, lá no início de tudo, quis derrubar homem e mulher, o que ele fez? Foi dar letra que caiu e deu a letra no marido. Mas na hora de Deus cobrar, ele cobrou de quem? Chamou quem? Eva ou Adão? Chamou Adão. Vamos lá. Então o que eu quero tratar nesse Dia dos Pais é uma chamada responsabilidade a nos posicionarmos. Deus tem uma ordem para os homens em geral, que governe bem a sua casa, criando os filhos debaixo de disciplina e com todo respeito. O lar é a nossa primeira igreja. Lar é lugar onde as lutas são travadas, vencidas e as pessoas abençoadas. O que a gente tem visto é os homens sendo enfraquecidos na sua autoridade, as mulheres, o movimento feminista empoderando as mulheres. Quem viu, já que vocês veem em Rede Globo, quem viu os jogos
lá de boxe, né? É de boxe? De boxe. Em que as mulheres, entre aspas, que são homens, que se declararam mulheres, venceram as lutas. Quem viu isso? Quem viu? É uma força, comparada à mulher, ela é descomunal. A força de um homem comparada à da mulher, ela é a diferença muito grande. Lembram da italiana que, a hora que começou a apanhar, ela foi e desistiu? Por quê? Não dá para lutar. No final, acho que um transgênero recebeu medalha de ouro e outro recebeu de prata. Então, o movimento feminista, que fala em empoderar e libertar a mulher, é o contrário. Porque, na realidade, ele vai escravizar a mulher. Você não vê nenhuma dessas mulheres artistas brasileiras e mundial, os famosos, defenderem essas meninas que estavam lá lutando com outros homens, com o nome de, como se fosse mulher. Por quê? Porque eles se calam diante disso. Ninguém falou. Ninguém foi para a televisão dizer mexeu com uma, mexeu com todas. O que Deus quer é que você seja um líder espiritual para a sua família, o profeta, o pastor da sua casa. Você não pode passar para sua mulher o cuidado, o pastoreio, a autoridade que está sobre os seus ombros. Você não pode passar. Essa autoridade é sua. Entenda isso em nome de Jesus. Deuteronômio capítulo 6. Olha o que Deus diz. Deuteronômio 6, de 1 a 9. Estes, pois, são os mandamentos, estatutos, os juízos que mandou o Senhor, teu Deus, e se te ensinasse, para que você cumprisses na terra que vocês vão passar a possuir, para que temas ao Senhor. Diga, temer ao Senhor, e guarde os mandamentos, e os estatutos, que eu te ordeno, tu, e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. É um recado para quem? Para o homem, para o chefe da sua casa. E qual é o laço do diabo? É que os homens sejam fracos. É que os homens não assumam autoridade sobre a sua família, sobre a sua casa. Você pode ver que a gente vai percebendo uma geração de meninos, homens meninos, meninões, que a mulher, ela está lidando com um menino fraco. Ela que tem que decidir por ele, ela que tem que fazer, e isso é um laço do diabo, porque o diabo quer que ela vá assumindo. E preste atenção, mulheres de personalidade forte, você precisa estar atenta para você não tomar o lugar do seu marido, e às vezes você é empurrada a fazer isso porque ele não age. E os homens que assim procedem precisam de arrependimento, precisa se posicionar em Deus e assumir seu lugar. E você, mulher, por isso que a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola com as próprias mãos derruba. Então você vai negar a sua natureza. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica. Você vai usar essa sabedoria para desenvolver esse homem, para ajudá-lo a assumir seu papel, ajudá-lo a tomar decisões, ajudá-lo a ser o pastor da sua casa, ajudá-lo a ser a autoridade da sua casa, porque do contrário nós vamos cair no laço do diabo. E é o que vai acontecer? Nós vamos multiplicar isso. Numa casa onde o homem não exerce o seu papel de provedor, o homem tem que ser o provedor da sua casa. Ele não pode ficar na sombra, esperando a mulher tratar dele. Ele tem que se levantar todos os dias e trabalhar. Mas vamos pensar que você teve a graça de casar com uma mulher que ganha lá seus 30 mil reais por mês e você ganha seus 2 mil. E aí fala-se que quem paga as contas é quem?
quem manda? Se é a mulher que está pagando, não é assim? Então, é preciso sabedoria dessa mulher para que ela não comece agora com o seu dinheiro a manipular esse homem e ele se sentindo menor por ter uma mulher que ganha muito mais do que ele. Precisa sabedoria e juntar as forças para construírem juntos, para assumir os compromissos juntos. Então vamos lá. Versículo 4, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, amarás, pois, o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e você vai inculcar a seus filhos. Qual a ideia de inculcar? É como que abrir a cabeça e colocar dentro. Como é que é esse processo? É repetição, é continuar ensinando os mesmos princípios todos os dias, de manhã, de tarde, de noite, o tempo todo, assentado, deitado, andando pelo caminho, até que esses princípios entrem na vida dos filhos e mais, eles vejam, sejam respaldados por sua obediência a Deus, por seu amor ao Senhor. Você pode dar um glória a Deus? Vou dar um exemplo simples do que a gente está falando da realidade. Isso é batalha espiritual, meu irmão. Hoje não era para estar aqui a família toda junto, honrando e homenageando o pai, mas eu estou te falando que era um desafio de trazer os pais, porque eventos como esse a gente chama de evento de colheita. É uma oportunidade para que esses pais, olha a palavra que esses pais dessa cidade estão perdendo aqui. É verdade ou não é? Então, é espiritual, é batalha, é guerra, porque o diabo não quer que esses homens sejam desafiados a assumir o seu papel. E mais, tem mulheres destituídas de sabedoria. É o que a Bíblia chama de tolice. Tolice. Em que elas não ajudam o homem a crescer. Em que elas erram e querem que seus maridos respaldem suas posturas, seus erros. A fazerem como elas querem. Porque senão ela deixa ele seco. Vira as costas para ele. Não tem sexo. Ela corta. Ela trata mal. Ela briga com ele. E um homem sem paz na sua casa não tem coisa pior. Um homem sem paz na casa não tem paz no trabalho, não tem paz em lugar nenhum, gente. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar. Também você vai atar como sinal na tua mão. O povo não gosta de fazer tatuagem? Está mandando amarrar uma fita, alguma coisa, algum dizer, falando de quem é Deus, para que os filhos vejam e aprendam. Amarre como sinal nas mãos e prenda na sua testa, olha. Mas os nossos filhos têm que olhar para nós e ver. Não adianta você amarrar na testa, amarrar na mão, mas eu olhar e dizer assim, bem, é dia de culto, papai não é na igreja, tem que ter jogo com o Flamengo. Isso é crente? Isso é homem? Isso é menino. Porque tem coisas que a gente faz, não é nem porque a gente está afim, mas a gente sabe que é necessário fazer. Amém? Você pode notar, se o pai fala assim, eu não vou na igreja, não, que eu estou cansado, não sei o quê, não estou legal. O que os filhos falam? Vou ficar com meu pai. Se a mulher não for fera, vou dar uma dica para essas mulheres. Toda vez que esses homens der essa letra para não vir para a presença do Senhor, para as campanhas, para as intercessões, para buscar o Senhor, aí você dá aquele gelo nele. Então tá bom, então também não vai ter, tá? Você vai ver como é que esses homens vão chegar cedo na igreja. São esses não, que os daqui é tudo gente boa. Os que não vieram, né? O que eu estou falando é algo que pode salvar a sua vida, salvar seu casamento, salvar a sua família, se você aprender a se posicionar em Deus. Talvez tenha homem dizendo assim, se eu não cedesse sempre para essa mulher, eu nem casado estava mais. E eu sei. Tem muitos casos assim. Senão não tinha jeito de estar junto, porque ela não baixa a bola, ela não afina, ela não reconhece. Eu sei. Por isso a Bíblia chama tais pessoas de
tolas, que vão estar abrindo um mal, uma brecha para os filhos. Por quê? Porque se o filho vê no pai um homem íntegro, um homem firme, um homem que se posiciona, um homem que age. Já disse, eu vi um vídeo, o cara viu um rato, ele correu para o colo da mulher. Isso não é o homem, é um rato. Vê uma barata e sai correndo. Tem que libertar esses caras. Quem é que vai defender a casa? É sério, irmãos. A mulher tem que olhar e dizer assim, eu tenho um homem. Eu tenho um macho. Não é apenas um fabricante de menino. Eu tenho um macho. Eu tenho um homem de atitude. Eu tenho um homem de ação. Eu tenho um homem que age. Eu tenho um homem que se posiciona. Guarde o que eu estou dizendo. Eu estou falando e nessa veemência, porque eu sei o tempo que nós vivemos e nós precisamos nos posicionar. Porque senão vai ficar muito pior, meus irmãos. Senão a próxima geração vai ser muito mais fraca. Muito mais dominada. E diz aqui, atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal aos olhos e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas, escrever nas paredes, fazer quadros, escrever nas portas. Você é o cabeça da sua família com a responsabilidade de ministrar graça a eles. Mas na hora de orar, quem ora? É a mãe que ora. E o pai? Não ora. O pai está assistindo televisão, ou o pai está na internet. Está tudo errado. Porque você precisa entender que você está discipulando seus filhos. Eles vão ser também fracos com Deus, assim como você. Pode notar. Tem gente que virou, é problema de família, os homens tudo gelado, uns frouxos espiritualmente. O que eu estou querendo não é te irritar e te colocar na carne. Eu estou querendo é que a partir de hoje você se posicione e diga, a partir de hoje eu sou o líder espiritual da minha casa, da minha família. Eu vou agir, eu vou me posicionar, eu vou ser o primeiro. Dê um glória a Deus, ajuda aí, mulheres. Por quê? Porque vocês estão debaixo de ataque de Satanás, entenda isso pelo amor de Deus. Como profeta eu estou abrindo seus olhos, os homens estão, da nossa época, estão todos debaixo de ataque do diabo para diminuir a sua importância, o seu valor, a sua posição, quem é você em Deus e quem Deus te constituiu para ser. Isso já vem por gerações? Sim, mas agora está muito pior. Isso se multiplica, irmãos. Aí você vai ver depois os filhos, quando é a mulher que apita em casa. E às vezes eu disse a alguns homens, para conseguir viver, eles têm que ceder, porque a mulher é ignorante, destituída de sabedoria, é tola, como a Bíblia diz. Então a palavra é para você, minha irmã. Chega diante de Deus e pergunta, Senhor, eu estou sendo tola, tem misericórdia da minha vida, me ajuda a ser uma mulher nobre, me ajuda a ser uma mulher santa, me ajuda a ser uma mulher submissa, está debaixo da missão que o Senhor colocou na vida do meu marido. Senhor, é eu que estou atrapalhando esse homem? Peça perdão a ele. Chegue em casa e peça perdão e diga, ora por mim, me perdoe em nome de Jesus, eu estou errando no meu papel de esposa, eu não quero esse mal na minha casa. Porque senão isso vai se repetir. As suas filhas estão sendo discipuladas por você. Aí elas veem que na casa dela, quem decide as coisas, vai falar alguma coisa, vai no pai, ele fala o quê? Sua mãe que decide. Está vendo você passando a autoridade? É verdade ou não é? Isso está certo? Eu costumo dizer, o que é que a sua mãe já disse sobre? Qual é a posição dela? Porque a gente também precisa andar junto, amém? Não é assim? Senão as meninas vão ficar com ascendência sobre os homens. E na hora de casar elas vão querer quem? Um homem fraco. Esses meninos fracos vão querer quem? A mãe dele. Uma mulher forte. Isso vai se perpetuando. E vamos ver uma geração efeminada.
estou com um vídeo que eu recebi essa semana de um carinha que diz ser hétero, mas que é cheio de trejeito, e fundou uma associação de hétero com trejeito, e chamando vocês para participarem. Eu não mandei, porque eu fiquei com medo de alguém aderir. Vamos lá. Você precisa andar com Deus, você precisa ser o primeiro na oração, no jejum, para você receber de Deus e ter uma palavra de Deus para a sua casa, para os seus filhos, para a sua esposa. O seu caminhar com Deus vai definir o rumo da sua família. Deuteronômio 6:5 diz aqui: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Está dizendo, meu irmão, meu filho, ame ao Senhor acima de todas as coisas, ame com a sua maior força, com a sua maior intensidade. Aí você vai transmitir isso para a sua casa. Ter uma visão correta do mundo espiritual para os teus filhos. Deuteronômio 6:20-25. Deixa eu ler também aqui para vocês. Quando o teu filho no futuro te perguntar dizendo o que significam os testemunhos, os estatutos e os juízos que o Senhor nosso Deus ordenou a você, meu pai, então você vai dizer a teu filho: éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. Aos nossos olhos fez o Senhor sinais de maravilhas, grandes e terríveis, contra o Egito e contra Faraó e contra toda a sua casa. E dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que sob juramento prometeu a Abraão, Isaque e Jacó. O Senhor nos ordenou que cumpríssemos todos os seus estatutos e temêssemos ao Senhor nosso Deus para o nosso perpétuo bem. Para a gente ser feliz, meu filho, para a gente ser bem sucedido. Então, meu filho, aprenda a amar ao Senhor como eu tenho amado e como eu tenho te ensinado, para que você vá bem, para que você seja bem sucedido. É isso que Deus está dizendo. Quantas mulheres estão gemendo por verem que seus maridos são desinteressados pelas coisas de Deus? Quantas mulheres gemendo com os maridos do mundo e os filhos consequentemente no mundo? Quantas mulheres? Quantos casamentos foram desfeitos por ter um homem que nunca assumiu o seu papel de homem e que hoje vem trazendo influência negativa sobre a vida dos filhos e a mulher em guerra? Quantas? Ajude a seus filhos a crer no poder de Deus. Seja de oração, de intimidade com Deus, para você ter resposta, e os seus filhos aprenderem desde cedo, que a hora que eles passarem por luta, eles têm um Deus que eles podem recorrer, e que eles vão orar, e que Deus vai responder. Terão experiências para contar dos feitos de Deus, aleluia! É isso que Deus quer para mudar esse atual quadro em que nós vivemos no mundo. Diz a palavra: ensina no caminho que deve andar, ainda que for velho e se desviar dele. Tem uma voz dentro dele clamando, como acontecia comigo quando eu estava desviado, dizendo: não é esse o seu lugar, volte para o seu lugar. E eles voltarão. Seja um marido, pai, sacerdote, aquele que cuida da sua casa. Renuncie sua vida em favor da esposa, cuide dela. Seja carinhoso, cuidadoso, amoroso com a sua esposa. Você vai estar ensinando os seus filhos como devem tratar as mulheres ao agir assim. Sua esposa precisa de um homem casado com ela. Isso é comprometido e não apenas envolvido. Tenha prazer na sua esposa, elogie, valorize, namore. Quando somos comprometidos com a esposa e filhos, nós prosperamos. Deus abençoa o trabalho das nossas mãos. É responsabilidade do esposo, e quanto mais cedo você assumir, mais abençoado será a sua casa e a sua família. Entenda isso em nome de Jesus. Você é a maior influência dentro da sua casa, para o bem ou para o mal. Olha para mim, homens. Você é gelado? Como é que são seus filhos? Alguns de vocês, os filhos já casaram, já constituíram família. Os seus filhos também são gelados igual você, desinteressados igual você. Culpa sua. E você vai prestar conta de Deus diante de por causa disso.
Homens como meninos, me desculpa, eu estou falando isso com temor no coração. Um cara de homem aqui não consegue nem participar de um culto, fica lá fora. Celular na mão o tempo todo. Não consegue adorar, não consegue glorificar o Senhor. Você está ensinando isso para os seus filhos, para os netos, para as gerações, para os outros jovens da igreja. Ao amar e cuidar da sua esposa, você cria um ambiente seguro e faz os seus filhos se sentirem amados. Aleluia. Gênesis 18, 19. Estou concluindo aqui hoje. Mantenha a sua casa em ordem e no caminho da justiça. Gênesis 18, 19 diz assim: porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos. Ponha em ordem, dirija, conduza a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Deus tem muitas promessas para cumprir na sua vida. O povo de Israel acabou depois indo para o cativeiro pela segunda vez, porque eles não andavam com Deus, eles desobedeciam, e as promessas que Deus tinha não puderam ser cumpridas. Deus tem muitas promessas de bênçãos, de uma vida feliz, próspera, abençoada, uma família feliz e abençoada, mas se você for obediente. Amém? Olha para quem, um homem que está do seu lado, diga: seja o protetor da sua família. Cuide, afaste as más influências da cultura do mundo. Não deixe celular na mão desses meninos e os pais hoje. Menino novinho já está com o celular na mão. Ah, mas ele está vendo desenhozinho, filminho bíblico. Não, ainda que esteja vendo coisa boa, porque ele vai ficar viciado no celular. Pais, não permitam filhos que entram para dentro do quarto e fica trancado lá, vai lá e arranca a porta, para você entrar todas as vezes que você quiser entrar. Arranca a porta. As mentes devem ser abertas, mas tem uma tela para os insetos não entrarem. Mente aberta, mas tem uma tela espiritual para o mal não entrar. Tenha um tempo de alegria, só você e a família. Nós temos um sítio, tem lá um local tão abençoado, a piscina. Eu não vejo esses pais se moverem para passar umas horinhas lá com a família. Está lá liberado para qualquer pai da igreja aí. Não paga nada. Tem uma horinha, 2 horinhas durante a semana. Pega os meninos, vai lá, gente, pelo amor de Deus. Está disponível. Estou te falando onde você pode fazer isso de graça. Se você tiver recurso, você pode ir em outro lugar. Antes de agradar os outros, pense primeiro na sua casa, na sua família. E se tiver certo, agrade. Se não tiver, diga: não está certo, não vou atender. A postura não é essa, a posição não é essa, porque senão você não ajuda a crescer. E quando passar por provas, lembre-se, Deus está no controle, Ele vai conduzir todas as coisas e vai te dar a vitória. Fique em pé, por favor, e nós vamos orar.